o sexto lugar acabou por ser o lugar que não estávamos à espera que viéssemos a alcançar. Obviamente que trabalhámos durante a época com o objetivo de mais, ambicionávamos sempre mais, mas fruto de diversas situações. Obviamente que depois acabámos por cair no sexto lugar, o que defraudou as expectativas de muita gente, que estaria à espera e pelo menos era essa a minha ideia, era que pelo menos teríamos que ter feito melhor do que o ano passado. Não conseguimos, e acho que agora também não vale a pena estarmos a bater sempre na mesma tecla, e temos é que saber perceber o que é que levou a que isso tivesse acontecido. Quais foram as causas, para dessas causas tirar as ilações e perceber de que esses erros que se cometeram não se poderão voltar a cometer no futuro, e certamente que no meio disso tudo também houve coisas muito positivas, e também temos que saber aproveitar essas coisas positivas. Agora acho que não vale a pena batermos muito na tecla. Se calhar a época não correu como a maior parte das pessoas estaria à espera, muito menos da minha parte, nem da parte dos jogadores, não sinto o mesmo, claramente. Agora, não vale a pena estarmos a lamentar-nos do passado, há que olhar para o futuro, há que perceber quais foram os erros, identificá-los, e aí é que está a solução para sorrirmos para o futuro, ser mais sorridente. E portanto, não foi tão bom como gostaríamos que tivesse, mas no meio de tudo acho que houve coisas boas, e agora resta perceber o que é que não podemos, ou que erros é que não podemos cometer no futuro para que não volte a acontecer o que aconteceu. Como é que se explica aos sócios que num ano em que o objetivo era de subida, a equipa fique no sexto lugar a mais de 20 pontos do primeiro? Como é que se consegue explicar isso? Os sócios têm que perceber, é complicado, todos nós ambicionamos e todos nós queremos que o clube vá para patamares superiores do campeonato distrital, e obviamente que agora já estamos no patamar máximo do campeonato distrital, mas para patamares de campeonatos nacionais. Agora temos é perceber qual é o melhor caminho para lá chegar. Às vezes querer as coisas depressa e bem, não há quem, não é? Segundo um velho ditado. Portanto, acho que os erros estão identificados. Não vale a pena estarmos aqui a falar muito em que erros é que foram, porque estão identificados por mim, pela direção, pelos próprios jogadores. Houve uma má construção desde o início. Não quero aqui desculpar-me de absolutamente nada, não. Todos nós temos a nossa cota parte de responsabilidade no processo. E obviamente que interessa que esses erros estão identificados, e agora é trabalhar para que no futuro não se repita. Agora, obviamente que o clube tem capacidade para mais, tem capacidade, como eu já referi, para estar noutro patamar do futebol. Agora, obviamente que não podemos querer construir as coisas depressa demais. Temos que pensar na realidade do clube, porque comparativamente com outros clubes que disputaram este campeonato da Divisão de Honra, se calhar em termos de orçamento somos o clube para o lugar que ocupámos na tabela classificativa, em termos de orçamento, se compararmos com outras equipas. E portanto os orçamentos, obviamente que se fala em qualidade de jogadores, e obviamente que falando em qualidade de jogadores, que também a ambição desses jogadores, como tem obviamente uma contrapartida mais elevada do que os nossos, a ambição deles se calhar é mais elevada do que os nossos. Agora nós temos é que pensar claramente qual é a realidade do clube. Ok, o clube tem esta realidade, mas tem qualidade e capacidade para outros patamares de futebol. Tudo bem, agora, mas dentro daquilo que é a realidade do clube, vamos construir a tempo e horas um projeto que se coadune com a realidade e com as ambições também dos responsáveis do clube. É sempre complicado. Então, chegamos a um clube, apesar de eu conhecer mais ou menos a realidade do clube, é sempre complicado quando se chega a um clube e se apanha uma equipa animicamente em baixo, obviamente com expectativas
muito elevadas e que com o início do campeonato essas expectativas foram diluindo, não é? E foram baixando e obviamente que os níveis de confiança do plantel eram muito baixos. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, portanto, é complicado, é sempre complicado apanhar uma equipa inimicamente em baixo, nomeadamente pelas expectativas que estavam em redor dessa equipa, pelas contratações que tinham feito, etc. A minha preocupação foi sem dúvida em termos psicológicos, pronto, tentar puxar pela ambição dos jogadores e obviamente em termos de treino também. Mudámos tudo aquilo que era um processo e método de treino, ou seja, em relação àquilo que eles estavam habituados e depois pós a nossa entrada. Obviamente que houve ali uma adaptação ao nosso método de treino, que os jogadores, pronto, tiveram que se adaptar rapidamente e isso não é fácil. Houve ali algum desgaste emocional, algum desgaste físico, naquelas partes iniciais dos próprios jogadores, pronto, mas acho que tivemos uma reação positiva. Conseguimos ali uma reação positiva por parte dos atletas, isso notou-se também em termos de resultados. Obviamente que depois ao longo da época houve fruto de alguns erros, houve exibições não tão positivas quanto gostaríamos que elas tivessem sido. Mas acho que é de salientar o facto dos adeptos olharem para a equipa a partir do nosso momento de entrada e até os próprios jogadores, quando viam os seus próprios vídeos, diziam: ok, está melhor, agora já se vê, já se nota que temos alguns movimentos caracterizados, já há uma identidade da equipa. Pronto, isso é que é importante de ver a evolução da equipa. Obviamente, pronto, que depois há outras condicionantes que estão ligadas ao futebol, que depois condicionam este ou aquele resultado, mas acima de tudo foi difícil encontrar em termos anímicos a equipa, mas o problema que eu vejo aqui foi a adaptação ao nosso método de treino, à nossa filosofia, depois que tentámos criar ali uma identidade para a equipa e obviamente que isso leva tempo e nós viemos sem tempo, como é natural, mas o futebol vive-se disso, os treinadores saem, outros entram e nós não nos podemos queixar que temos que ter tempo, não, nós temos é que resolver as coisas no imediato e foi o que tentámos fazer. Houve essa evolução, foi notório na equipa. Obviamente que em termos de resultados, por motivo A, B, C ou D, não foram tão positivos quanto gostaríamos que tivessem sido. Não, é difícil de colocar, assim, nós trazemos uma ideia daquilo que achamos que deve ser. Obviamente que temos que adaptá-la aos jogadores que temos. E nós também tentámos aqui, que é notório, nós tivemos que nos adaptar aos jogadores que tivemos. Tivemos que perceber que tipo de jogadores é que eram, onde é que poderiam dar mais-valia, aqui, nesta posição, naquela posição, ali, aquela. E dentro disso adaptar ao modelo de jogo e depois aí criar uma identidade. Obviamente que isso não se consegue criar numa semana, não se consegue criar em duas, num mês, em 2 meses, não se consegue criar. Agora, o futebol vive de resultados imediatos e nós temos que, no processo da semana, não é? em cada microciclo, digamos assim, em que há os treinos semanais e depois o jogo ao domingo, temos que resolver durante a semana os problemas que temos para o próximo jogo. E o futebol é mesmo assim, temos que viver no imediato. E obviamente que criar essa identidade leva o seu tempo, mas a equipa acho que se adaptou rapidamente aos nossos métodos, acima de tudo porque gostavam, notava-se neles que gostavam do tipo de treino que nós dávamos. E pronto, isso obviamente que em termos de alegria também veio ajudar e a equipa animicamente também começou a levantar. Agora, pronto, obviamente que cometemos depois em termos de jogo, de competição, cometemos erros aqui e ali que ditaram se calhar a não conquista dos 3 pontos em determinados jogos. Sim, é dentro daquilo que eu tinha falado há pouco. Acho que foi um pouco construído. Ok, queremos subir,
temos de ter jogadores, vamos contratar jogadores. E acho que o futebol, acho que já não há tempo no futebol já não como é que eu tenho de dizer isto? Já não é tempo do desenrasca. O desenrasca no futebol de hoje acho que já não existe, não é? O desenrasca vem para aqui, para esta posição, desenrasca aqui, desenrasca ali. O futebol acho que tem que ser construído dentro de uma ideia do treinador, adequada àquilo que são as características dos seus jogadores, para aí criar uma identidade para a equipa. E a partir disso, obviamente, que temos que procurar jogadores polivalentes, que as suas características sejam benéficas ou não para a equipa, e não ir buscar um jogador A, B, C e D só porque é bom jogador, mas depois chega ao jogador e depois não se integra, depois dizem não se integrou no plantel. Isso não é questão de integrar. É se adaptou rapidamente ou não aos métodos de treino, e se adaptou ou não à identidade da equipe e àquilo que o seu treinador pediu que ele fizesse dentro da ideia do jogo da equipa. Agora, obviamente que isso é sempre difícil e portanto, era aquilo que eu estava a dizer. O futebol de hoje já não vive com o desenrasca. Portanto, contratar só por contratar, só porque é bom ou só porque é isto, não. Acho que tem que se criar uma ideia. Ok, o que é que nós queremos? É isto? O que é que nós precisamos para que possamos seguir aquele caminho e que possa ter sucesso? Ok, precisamos disto. Tudo bem, então agora depois aí vamos reunir, vamos começar a trabalhar, vamos começar a evoluir. Aí sim, obviamente que isto, sem dúvida nenhuma, é como as equipas de alto rendimento e de alto nível e de alta competição trabalham. E é assim que também tem que se trabalhar. É garantia de sucesso? Se calhar não é, mas estaremos mais próximos de atingir sem dúvida nenhuma. Eu transmitia isso e era essa o meu pensamento também, porque eu sentia que era capaz de dar algo mais, de ajudar e de que a luta pela subida de divisão fosse possível. Obviamente que depois, com o passar de 2, 3 meses e depois ali se calhar até ao fim da primeira volta, depois ali percebi que seria muito difícil que nós conseguíssemos lá ir. Percebi isso ao longo do treino, ao longo daquilo que os jogadores me iam mostrando dentro do processo de treino, também da competição, e percebi que seria difícil alcançar o primeiro lugar, até porque depois tínhamos o Mortágua que estava com um ciclo de vitórias importante, e obviamente numa equipa, tenha qualidade ou não, se criar um ciclo de vitórias, obviamente que isto em termos de ambição coletiva no grupo de trabalho é excelente, e às vezes podem ir para um jogo e até não terem tanta qualidade como o adversário, mas só o facto de terem um ciclo de vitórias importante dá-lhes uma força anímica extremamente interessante para que outros problemas que existam sejam escondidos. E pronto, e depois partem para cada jogo com uma confiança muito, muito grande, e foi isso que aconteceu ao Mortágua. Conseguiu ganhar ali um ciclo de vitórias importante, porque se repararmos no campeonato do Mortágua, tem uma fase inicial se calhar muito má, andar ali nos últimos lugares da tabela, e só depois ali a partir de uma certa fase começou a criar aquele ciclo de vitórias. E houve ali uma parte do campeonato em que nós também tivemos esse ciclo de vitórias, 4 jogos, 4 vitórias seguidas, depois um empate, em que eu percebi de que, ok, a gente vai partir aqui para uma segunda volta boa, interessante, e vamos ainda acabar aqui a fazer uma segunda volta interessante. Depois, obviamente que há outros problemas externos ao grupo de trabalho que também depois condicionam, e pronto, tudo isto faz parte do processo, tudo isto faz parte da equipa, e obviamente que há situações que depois condicionam e que depois se calhar deitam por água abaixo todo um ciclo que acabámos de construir, e que depois lá está, temos que voltar a repetir o processo, e isto ditou
a falta de regularidade que tivemos ao longo do campeonato. Não quero entrar por aí. Acho que daquilo que eu sentia, sim, o comum dos adeptos está cá fora, não vive o dia a dia, não treina, não sabe, não está por dentro e também não vê o espírito de sacrifício com que estes atletas vêm para aqui treinar semanalmente e depois abdicar de estar tempo com as suas famílias para vir para aqui em termos de jogo, e isto obviamente que ocupa muito tempo em termos de semana e deixamos estar este tempo com a família, mas também se o deixamos estar é porque gostamos disto. E nós não podemos nunca dizer que o jogador tem falta de ambição, tem isto. Não, é complicado. O jogador ele tenta dar o seu melhor e eu senti que houve aqui a maior parte dos atletas tentaram dar o seu máximo ao longo da época. Obviamente que o melhor de um atleta não quer dizer que depois o grupo tenha sucesso, não é? Isto terá que ser, tanto o grupo terá que ser homogéneo e depois o sucesso tem que vir de todos, não é? E o sucesso não vem só de um, tem que ser de todos e tem que vencer pelo todo e não pela soma das partes. Pronto, e nesse sentido acho que os jogadores, face àquilo que foi estruturado e aquilo que foi acontecer ao longo da época, acho que os jogadores estiveram empenhados e dedicados. Obviamente que todos sabemos que temos as nossas situações profissionais fora do futebol, porque nós não somos profissionais no futebol, não é? Temos que perceber que somos amadores. E dentro disto todos nós tentamos dar o nosso máximo e acho que eu não posso acusar aqui o jogador A, B, C, D falta de ambição porque era injusto que o fizesse e sinceramente porque não notei que isso houvesse capacidade. Agora que me digam jogador A, jogador B teve uma integração fácil no plantel, se calhar não, se calhar vimos ao longo da época não, porque pelo seu nível exibicional, se calhar vimos que por aquilo que ele já deu em termos de futebol, se calhar vimos que esta época não lhe correu assim tão bem. Mas isto acho que não podemos chamar que é falta de ambição, se calhar é falta de integração no plantel e é falta como eu digo, de criar um hábito, de criar uma rotina de treino, uma identidade na equipa, pronto, e ao longo do tempo, mas se repararmos naquilo que foi a análise da época em termos de jogos, nós olhamos para a nossa equipa comparativamente com os outros adversários e o que é que nós vemos em todos os jogos? Isto foi geral, todos os adeptos que viam o Lusitano olhavam e viam e diziam que o Lusitano em quase todos os jogos que disputou teve supremacia sobre o adversário. Não é? Isso está identificado e muitas das pessoas o transmitiram e isso foi um facto na comunicação social, etc. E muitos dos adeptos. Pronto, e nós conseguimos ter esse domínio em termos de jogo. Se calhar tivemos falhas, que essas falhas ditaram que não conseguíssemos conquistar a vitória em cada jogo e que depois obviamente que se traduz na tabela classificativa, mas o que interessa é que em termos de jogo essa ideia foi sendo criada, os jogadores foram se adaptando a ela foi sendo na competição foi sendo mostrada, os jogadores enquanto equipa evoluíram bastante, obviamente que depois em termos se calhar de finalização pecámos ali um pouco e isso ditou o não conseguir mais pontos neste campeonato, mas acho que nunca podemos acusar falta de ambição, sobretudo pela forma como estes jogadores se dedicaram em treino e em competição durante todo o ano. Agora temos é que verificar, o problema aqui não é identificar a falta de ambição de jogador A, B, C, D, não, se calhar o problema é de base, é de construção, é de definição de metas, de objetivos e que não foram se calhar decididos como deviam ser no processo inicial e que depois ditaram todas estas causas. Se me disseres marca o campeonato em termos de a luta pelo primeiro lugar, se calhar aí sim marca um pouco a conquista da luta pelo primeiro lugar. Nós já sabíamos que iríamos para esse jogo, se saíssemos de lá com uma derrota, possivelmente o primeiro lugar ficaria distante demais. E até porque, mais uma vez digo,
Mortágua continuava a construir aquele ciclo de vitórias, pois seria cada vez mais difícil quebrar esse ciclo. Portanto, e se não fôssemos nós a quebrar naquele exato momento, que era o último jogo da primeira volta, dificilmente nós conseguiríamos lutar pelo primeiro lugar, sentíamos isso. Pronto, e o grupo também percebeu isso, e acho que fizemos um bom jogo lá, essencialmente fizemos uns bons 60, 70 minutos. Depois tivemos aquilo, nesse jogo tivemos aquilo que se calhar tivemos ao longo do campeonato. Pequenas falhas, pequenos detalhes do jogo que se tornam importantes e cruciais. Pronto, em que houve uma desconcentração aqui ou ali, em que ditaram o golo do adversário, pronto, e isso foi notório em todo o campeonato. E que depois, lá está, nós dominávamos todas as partidas, como aconteceu esse em Mortágua, dominávamos em termos de posse de bola, em termos de situações de golo que criávamos, dominávamos a partida, mas num momento-chave, em que, num detalhe, em que deveríamos continuar a ter o mesmo rigor, se calhar não tivemos nessa fase, e o jogo vive de momentos, de segundos, de detalhes, e se nós não tivermos capacidade para em todos os momentos do jogo estarmos 100% concentrados e com o objetivo de conquistar aquilo que pretendemos, obviamente que depois surgem essas falhas, e foi o que foi acontecendo ao longo do campeonato, e o jogo de Mortágua se calhar é mais um. Mas há outros jogos no campeonato que eu sinto que têm outro condão de perceber de que se nós ali tivéssemos outro tipo de resultado, se calhar em termos anímicos a equipa não, ainda é possível, ainda vamos lá conseguir ir, e então em termos de motivação pessoal e coletiva, obviamente que seria diferente, e depois o empenho em termos de jogo, em termos de treino e em termos de jogo também do próprio jogador e do próprio grupo seria diferente, porque ainda havia o sonho de é possível fazer qualquer coisa mais. Mas, por exemplo, quais foram esses jogos? Há momentos-chave, há, por exemplo, aqui, se me recordo, o jogo com o Silgueiros aqui em casa, em que claramente dominamos toda a partida, pronto, e depois com as questões todas do árbitro, disto e daquilo, claramente dominamos toda a partida e temos ocasiões para fazer golo, falhamos penaltis. Pronto, depois acabamos por empatar aqui em casa, um momento que o Silgueiros também era, se ganhássemos esse jogo, passávamos o Silgueiros na tabela classificativa, pronto, e era outra vez em termos lá está, nós trabalhamos toda a semana para ter êxito no dia da competição, no dia de jogo, não é? E quando depois trabalhamos durante toda a semana, em que sabemos que vamos jogar com o adversário A, B ou C, e que estão identificados todos os processos, todas as capacidades desse adversário, e que transmitimos à equipa. A equipa trabalha para tentar derrotar esse adversário no domingo, e depois ainda para mais esse adversário está acima de nós na tabela classificativa, e nós com esse resultado podemos passar. Isto animicamente na equipa, obviamente que disputa ali outra motivação e outra ambição. Agora, pronto, são jogos chaves, foi esse do Silgueiros, tivemos mais, depois aqui o Parada também em casa, mais uma vez dominamos toda a partida, não conseguimos no aspecto da finalização fazer o gol, e depois eles em contra-ataque matam o outro, caso em Valdaçores, aqui em casa, lá que temos todo o domínio da primeira parte, e eles num contra-ataque fazem 1-0, e depois nós ainda conseguimos ir igual, depois não é marcado um penalti a nosso favor no final. Pronto, são estes detalhes que nós olharmos para o campeonato todo. Ok, nós tivemos supremacia em quase todos os jogos sobre todos os adversários, sobre praticamente todos os adversários. Obviamente que houve jogos aqui e ali que se calhar não foram tão bem conseguidos quanto nós gostaríamos que fosse. Agora, nesse aspecto, nós identificamos que pronto, temos essa supremacia sobre os adversários, mas houve detalhes que lá está, que também são aqueles detalhes que protegem os campeões, não é? Às vezes também a sorte, não é? A sorte é obviamente que se procura, mas também a sorte também protege muitas vezes quem ganha, não é? E lá está, é nesse sentido que eu digo que o ciclo de vitórias é importante. Por exemplo, se chegássemos ali ao jogo de Mortágua com o ciclo de vitórias já importante,
a nossa confiança era outra. Obviamente, quando a confiança aumenta, quando a ambição aumenta, os níveis de concentração aumentam também. E os níveis de empenhamento, o motor também aumentam dos atletas. Portanto, tudo isto foram detalhes que todos juntos, obviamente, que dão razões suficientes para o não atingir destes objetivos que nos propusemos. Eu tenho uma filosofia de tudo que faço, tento depois tirar ilações disso, tento fazer relatórios, tento perceber onde é que houve falha, aqui e ali, para depois tentarem melhorar. Todos nós falhamos. Ao longo desta época, todos nós falhamos ao longo da nossa vida, e é importante perceber que falhamos. E se percebemos que falhamos, se tivermos a humildade para perceber que falhamos, obviamente que estaremos mais próximos de evoluir cada vez mais. E eu tenho essa possibilidade e nesse aspecto, sim, sinto que poderia ter feito aqui e ali uma situação diferente, lá está, mas isso estamos sempre a divagar, e isso são os se's do futebol que eu não gosto nada de citar, que é se tivesse feito isto, se tivesse feito aquilo. Os se's é muito complicado, não é? Se eu tivesse feito, se calhar teria dado o mesmo resultado, ou pior, ou podia ter sido melhor, é sempre complicado. Agora, entendo que se calhar houve situações que podiam ter sido diferentes, sim, mas isso faz parte do processo de evolução de um treinador, de um jogador, e resta-nos a ter a humildade para perceber que erramos e que temos capacidade para fazer melhor, e que se percebemos isso, certamente vamos fazer melhor no futuro. Nós temos que perceber, para já, o que queremos e que caminho é que queremos seguir. E depois temos que perceber, para seguirmos esse caminho e para atingirmos a meta que queremos atingir no final, temos que perceber o que é que queremos e o que é preciso para que isso seja alcançado. Obviamente que já estamos a conversar, a equipe técnica, a direção, para atendermos aquilo que é necessário. Vamos ter aí uma competição difícil, mais uma vez, para o ano, com descidas do Nacional de duas equipas, com subidas também da primeira distrital de mais 3 equipas, pronto, que vêm trazer mais competitividade também à divisão de honra. E o feito de subir divisão é sempre complicado, mas acho que o Lusitano, pela capacidade que tem e pela experiência que tem ao longo dos anos do futebol, acho que tem que perceber qual é a sua realidade e daquilo que vive. O Lusitano hoje em dia tem todos os escalões de formação, com equipas A e B nesses escalões de formação. E quando nós pensamos, o Lusitano gasta tanto tempo, gasta tanto dinheiro, investe tanto na formação, e depois não vê resultados dessa formação, porque um projeto de formação, qual é a meta do projeto de formação? Um projeto de formação, a sua meta é tentar o máximo de jogadores do seu departamento de formação consigam integrar o plantel sénior. E nos últimos anos isso não tem sido muito visto no Lusitano, não é? Ou seja, gasta-se algum tempo na formação, gasta-se dinheiro, investe-se, há jogadores de qualidade, há equipas a lutar no Nacional, há equipas que são promovidas ao Nacional, que disputam o Nacional, e portanto aqui e ali tem que haver um ou outro jogador de qualidade, e o objetivo de ingressar no plantel sénior tem que ser uma realidade do clube. E nós temos que pensar a realidade do Lusitano. É dos clubes da divisão de honra. Se olharmos para os 4, 5 primeiros classificados, aquilo que estávamos a falar há pouco, em termos de orçamentos, é o clube que tem o orçamento mais baixo, é o clube que não consegue dar tantas contrapartidas aos jogadores como outros que lutam pelos lugares cimeiros da divisão de honra conseguem. E portanto, se o Lusitano não consegue ter um orçamento tão elevado, ele tem que viver da formação, e cada vez mais tem que viver da formação, e a formação tem que ser um aspecto primordial para o Lusitano, e portanto, e se o é,
a integração desses jovens no plantel sénior tem que ser uma realidade o mais rapidamente possível. Isso assim é, portanto, a base de todo este progresso do Lusitano tem que ser nesse sentido. E depois, obviamente, que quantos mais equipas na formação tiver nos campeonatos nacionais, melhor. Se o plantel sénior tiver nos campeonatos nacionais, tanto melhor. Não é? Obviamente que a visão, a imagem, a visibilidade que é dada ao clube é extremamente diferente estar a disputar os campeonatos nacionais do que estar nos campeonatos distritais. Isso é um facto e não podemos fugir daí. Agora temos é que entender também que para o ano vão existir mudanças enormes naquilo que são os quadros competitivos nacionais. Portanto, com a existência da terceira nacional, portanto, vai haver uma mudança grande. Portanto, temos que perceber isso também, que tipos de mudanças é que existirão, para também estarmos preparados para o futuro. Não é? E acho que o trabalho tem que ser aqui criado, é na base daquilo que se está a investir no clube. E obviamente que se conseguirmos o sucesso desportivo em todos os escalões de formação, incluindo o plantel sénior, tanto melhor. Agora, em todos os escalões, nomeadamente no plantel principal, o Lusitano luta sempre pelo melhor resultado possível, e luta sempre para andar nos primeiros lugares dos campeonatos que disputa, e vai para cada jogo com o intuito de vencer esse jogo e não com o intuito de empatar e de perder, como se calhar vimos muitas equipas aqui que ficaram acima de nós na tabela classificativa vir jogar aqui a nossa casa e jogar ao longo deste campeonato com o intuito de ir jogar a determinados sítios para não perder ou para conseguir lá um ponto. Pronto, e o Lusitano, quando vai para todos esses campos, há sempre da parte do adversário aquela ambição de querer ganhar ao Lusitano, não é? Porque o Lusitano tem condições, tem isto e aquilo, se calhar diz-se demais que o Lusitano tem condições demais e se calhar cria nos adversários uma ambição empolgante em querer ganhar ao Lusitano. E isto é notório nos campos onde vamos. Nós tivemos uma situação curiosa, que toda a gente do grupo se riu, que foi agora uma saída, não vale a pena identificar, em que não valia de nada aquele jogo, nem para nós, nem para o adversário, estava ali rigorosamente nada, em que o adversário nos conseguiu ganhar e festejaram quase como se tivessem ganho uma taça. E eu fiquei muito pávido a olhar para aquilo e a tentar perceber, então, mas porquê esta euforia toda e tal? Ok, tudo bem, ganharam 3 pontos, eu também gosto de ser eufórico quando ganho, mas também em excesso nota-se o porquê o excesso, não é? Portanto, porque o Lusitano se calhar incomoda muita gente e obviamente que o caminho do Lusitano é este, é trabalhar para lutar pela vitória em todos os jogos, quer seja no departamento de formação, quer seja no plantel sénior, e portanto os campeonatos que se disputa são sempre para tentar conquistá-los. E agora, para o ano, estamos a trabalhar, estamos a ver com a direção e estamos a pensar naquilo que será ideal. Ou seja, estamos a traçar o nosso caminho e tentar perceber o que é ideal para que esse caminho seja conseguido e consigamos, no final, alcançar os objetivos a que nos propusemos. Agora, é subir divisão, é lutar para não descer, não sei, estamos a trabalhar, acho que a preocupação tem que ser em criar aqui um bom grupo de trabalho, independentemente seja o jogador A, B, C ou D, criar aqui um bom grupo de trabalho, trazer alegria aos adeptos a este domingo, porque vamos a estes estádios e onde o Lusitano vai é o clube que leva mais associados e isso é que é importante. E é importante que as pessoas venham aqui ao domingo e sintam de que vêm aqui e vêm ver futebol. Estamos no nível distrital, sabemos da realidade do nível distrital, sabemos que o futebol aqui, obviamente, não tem tanta qualidade como aquele que conseguimos ver na televisão de alta competição, mas o meu gosto será que os adeptos venham e que sintam que, apesar daqui da nossa realidade, nós tentamos aqui praticar um bom futebol, dar alegria aos nossos adeptos
e é assim é assim que tem que ser para qualquer campo onde que um lusitano vá se enfrentar com qualquer equipe. E o Rui Cordeiro está motivado para. E o Rui Cordeiro e a restante equipe técnica traçaram um objetivo, traçaram um projeto para o clube, à direção. A direção está a rever, tudo se encontra tanto em fase de reunião, percebermos o que é que será melhor aqui e ali. Agora, o Rui Cordeiro também não é empecilho para ninguém. O Rui Cordeiro está num lugar e todos os meus colaboradores que estão comigo, e todos temos esse pensamento, nós não somos empecilhos para ninguém. E nós não temos que, não é sangria desatada, temos que estar a treinar rapidamente ou temos que estar a treinar o lusitano. Para nós não se trata disso. E para mim, muito menos como pessoa, e quem me conhece sabem disso. Eu quero trabalhar para poder evoluir cada vez mais e com as ambições que tenho em termos do futebol. E quero pôr ao dispor do clube que represento tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sei, dar o meu máximo, e é para isso que vivo e é para isso que estou no futebol. Agora, eu não estou aqui no futebol só por estar, só por dizer que sou treinador, só por dizer que tenho que treinar a equipa A, B, C ou D. Não, eu estou aqui para treinar, tenho as minhas ambições pessoais, as minhas metas, e quando entro dentro de um projeto é para levar esse projeto até ao fim e é para tentar dar o meu máximo em prol desse projeto. É assim que me defino. E, portanto, as nossas conversações com a direção estão a ser realizadas, estamos a falar, estamos a ver. Da nossa parte há a intenção clara de tentar fazer melhor que o clube. Se a direção entender que não estão reunidas as condições para nos dar aquilo que nós pretendemos, obviamente que eu não sou empecilho para ninguém, eu sigo o meu caminho e o lusitano segue o dele. Agora o futuro dirá, e espero que continuemos cá.